Um outro conceito muito importante que a gente queria trazer para vocês aqui é o conceito do MVP, que em português significa Produto Mínimo Viável, em inglês Minimal Viable Product. O produto mínimo viável é uma evolução do seu protótipo. O protótipo, quando ele está próximo de se tornar a versão do produto que ele vai ser comprado pelo seu cliente, nós podemos dar esse nome especial de MVP para ele. Ou seja, o MVP é a versão de uma solução lançada com o menor custo e esforço possível e que permite que se teste as hipóteses mais cruciais do negócio. Assim, você evita construir algo que ninguém quer, maximiza o aprendizado por capital investido e aprende antes de ser muito tarde. Vamos ver a diferença entre um protótipo e o MVP. Aqui nessa figura você verifica dois caminhos. O caminho de cima tem mais a ver com o protótipo e o caminho de baixo com o MVP. Tem essa frase aqui que eu gosto do David Bland, que ele diz que o ponto mais difícil sobre o MVP é que você decide o que é mínimo e o cliente decide o que é viável. Os protótipos não são viáveis do ponto de vista do cliente, você valida hipóteses iniciais. Já o MVP, você está mais próximo de validar as hipóteses cruciais para que você tenha efetivamente um produto ou serviço. Tem mais essa imagem aqui que eu gosto muito também, a diferença entre o produto final e o MVP. Vamos ver agora mais um exemplo aqui de um approach mais realista do MVP. Nesses dois triângulos, nós percebemos ali que existem valores agregados em cada etapa do triângulo. E o MVP, então, ele pega uma parte de cada um deles. A funcionalidade, a confiabilidade, a usabilidade e o design emocional do seu produto. Por exemplo, são 4 critérios que foram adotados. Então, se você faz um protótipo, ele provavelmente vai pegar só uma partezinha do funcional, que é a marcação azul clara desse triângulo. Isso não é o MVP. O MVP, ele pega um pouquinho de cada um dos elementos. Lembra, ainda não é o produto final. É uma versão simples e rápida para que você possa validar hipóteses. O protótipo valida hipóteses iniciais e o MVP já está validando mais próximo das hipóteses cruciais, finais, para se transformar em um produto ou serviço. Todo MVP é um protótipo, mas nem todo protótipo é um MVP. Tanto o protótipo quanto o MVP buscam validar hipóteses e testar conceitos. Os protótipos não precisam ser viáveis do ponto de vista dos clientes. Eles servem para explorar conceitos, entender usabilidade e melhorar funcionalidades. Já os MVPs precisam ser viáveis do ponto de vista dos clientes, porque eles possibilitam um aprendizado validado com o menor esforço possível. Antes de você gastar um caminhão de dinheiro e tempo e energia sua, você consegue já receber feedbacks valiosos. Vamos ver um exemplo aqui do MVP da Dropbox, aquela empresa de armazenamento de arquivos na nuvem. Eu citei para vocês que o vídeo do Dropbox tinha sido o primeiro protótipo deles. E eles foram evoluindo esse protótipo até que se transformou no MVP. Em 2007, o fundador do Dropbox foi o Drew Houston, queria criar então um serviço de sincronização de arquivos na nuvem. Ele usou aquele vídeo inicial como MVP e o resultado foi que depois daquele vídeo, a quantidade de interessados na versão beta do Dropbox passou de 5 mil para 75 mil pessoas em um dia. Se você jogar no Google agora, você vai encontrar o MVP original do Dropbox em forma de vídeo. Agora, quando você deve lançar um MVP? A certeza é que não precisa estar perfeito, mas também não deve estar horrível. Lance cedo e lance frequentemente. Nasceu pronto, nasceu tarde. Mais uma frase aí do David Kelly, fundador do Ideal. Ele diz o seguinte: fracasse frequentemente para ter sucesso mais cedo. O erro deve ser abraçado na jornada empreendedora. Nós vamos sempre repetir isso para que a gente possa quebrar todos esses paradigmas de que a gente tem que lançar o produto, o serviço, o protótipo, o MVP perfeito. Isso não vai acontecer. Você vai evoluindo incrementalmente. Mais um exemplo de MVP da Zappos, uma empresa de e-commerce dos Estados Unidos. Em 1999, o Nick queria vender sapatos online. Mas será que as pessoas comprariam sapatos online no longínquo ano de 1999? Então aqui você vai ver um fluxo, como o Nick fez o MVP das Zappos. Ele ia até as lojas físicas, fotografava os sapatos, postava as fotos online no site dele, o cliente comprava os sapatos, e aí o Nick voltava na loja física, ele comprava os sapatos, enviava pelo correio para os clientes e o cliente recebia em casa os sapatos. Olha que coisa interessante. Não existia estoque. Ele estava testando a demanda. Isso é o que nós chamamos de MVP mágico de Oz. Porque, como você vê aqui na imagem, isso é completamente transparente para o cliente. O cliente não sabia que não tinha estoque, não sabia que ele ia na loja física e depois mandava os produtos por lá. Então essa é uma ótima forma
de você validar suas hipóteses sem ter que investir muito dinheiro com infraestrutura, logística e estoque. O MVP do tipo mágico de Oz é que, do ponto de vista do cliente, está tudo funcionando magicamente. Mas por trás das cortinas, você tem uma série de tarefas manuais sendo executadas. Então vamos analisar o MVP da Zappos. Ele era mínimo porque não tinha nenhuma estrutura, nenhum inventário, nenhum estoque. Ele era viável porque o cliente procura por sapatos online, o cliente compra sapatos online e o cliente recebe os sapatos pelos correios. E qual era o produto? Cliente real, compras reais, sapatos reais. Dessa forma, ele conseguiu validar uma série de hipóteses. Mas será que o MVP precisa de fato ser um produto ou dá para aplicar também em serviços? Vamos ver o caso do MVP da Buffer. O Joel Gascoigne queria lançar um serviço para armazenar e agendar tweets. Qual é a hipótese? Será que as pessoas pagariam por esse serviço? Qual é a métrica? Intenção de compra. E qual seria o MVP? Seria uma página descrevendo o serviço da startup, mas não é o serviço final em si, apenas uma página demonstrativa. Então aqui na tela você vê a landing page da Buffer. Olha que interessante, o serviço não existia ainda e ele utilizou como o MVP. Quais são os tipos de MVP que podemos considerar? O MVP mágico de Oz, como a gente falou, antes de programar as automatizações dos produtos ou serviços, colocam-se pessoas executando atrás das cortinas grande parte dessas tarefas, até que se possa definir o que é essencial para o produto ou serviço atender às necessidades dos clientes que estejam dispostos a pagar. Como exemplo, a gente viu as Zappos, mas também o EasyTax e o Groupon também utilizaram o MVP mágico de Oz. O outro tipo de MVP é o MVP Concierge. Esse MVP é focado em conseguir os primeiros clientes para a startup. Esses clientes vão receber um tratamento concierge, personalizado, com total atenção da equipe. Esse tipo de MVP não permite grande escala, mas traz um profundo conhecimento das necessidades dos clientes, permitindo ajustar a ideia ao modelo mais adequado antes de escalar. Sabe qual empresa que fez o MVP Concierge? O Airbnb. E também uma empresa americana chamada Food on the Table. Você encontra mais detalhes sobre isso no Google. Um outro tipo é o MVP Fumaça, em que ele é um simples anúncio, vídeo ou landing page do produto ou serviço e tem o objetivo de fazer uma rápida divulgação da ideia para coletar feedbacks. Vimos os exemplos da Buffer e do próprio Dropbox. E tem também o chamado MVP duplo, que são duas versões diferentes de MVP que são lançadas ao mesmo tempo, a fim de testar se são provocados diferentes comportamentos nos clientes, como se fosse um teste AB. Mas agora eu te pergunto, quais são os riscos do MVP? O primeiro deles é uma eventual perda de reputação. Mesmo que clientes potenciais não recebam bem a versão subdesenvolvida do produto, é melhor arriscar perder um pouquinho dessa reputação do que investir tempo e dinheiro na ideia errada. Então não se liga muito nisso. Um outro risco que existe é quando você acha que uma grande empresa vai roubar a sua ideia. Mesmo que sua ideia seja ótima, você vai estar 1000 feedbacks à frente. Então vale a pena testar. Tem também aquele erro do MVP, que é o erro do tipo 1 ou do tipo 2. O que seria isso? Deu certo com um grupo pequeno, mas daria errado com um grupo grande. Ou ao contrário, deu errado com um grupo pequeno, mas daria certo com um grupo grande. Faz parte do risco e é exatamente essa estratégia que a gente vai utilizar para poder minimizá-lo. Tem um outro risco também, que é um risco, um problema bom, que é você gerar tanto valor com a sua ideia que depois você não sabe como escalar. Então isso faz parte também desses riscos de MVP para você ficar atento. Tem aquele perigo também de você se apaixonar pelo MVP. Então cuidado, não se apaixone pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo seu protótipo, pelo seu MVP. Se você tiver que se apaixonar por alguma coisa, apaixone-se pelo problema do seu cliente e pelo seu próprio cliente. Um outro fenômeno que eu vejo muito acontecer para quem faz MVP é aquela pessoa que vira um eterno startupeiro. Você conhece alguém assim? Que é uma pessoa que gosta desse ambiente de startup, gosta desse ambiente de teste, gosta tanto que não consegue avançar para as etapas seguintes. Depois que o seu MVP dá certo, vem uma coisa chata, né? Que é o seu cliente exigente, entrando em contato, pedindo coisas. Pois é, essa coisa chata é o que nós todos estamos buscando, que é ter mais clientes de uma forma que a gente possa minimizar os nossos riscos. Então tem alguns empreendedores que acabam ficando sempre nessa fissuração do startupeiro. Cuidado com isso. Toca o barco adiante. Vou recomendar agora para você assistir um vídeo sobre qual é o fator número 1 de maior sucesso das startups. Será que é o dinheiro? Será que é o time? Será que é o modelo de negócios? Ou será que é um outro fator? Dá uma olhada nesse vídeo e depois me conta o que você achou.
I'm really excited to share with you some findings that really surprised me about what makes companies succeed the most, what factors actually matter the most for startup success. I believe that the startup organization is one of the greatest forms to make the world a better place. If you take a group of people with the right equity incentives and organize them in a startup, you can unlock human potential in a way never before possible. You get them to achieve unbelievable things. But if the startup organization is so great, why do so many fail? That's what I wanted to find out. I wanted to find out what actually matters most for startup success. And I wanted to try to be systematic about it, avoid some of my instincts and maybe misperceptions I have from so many companies I've seen over the years. I wanted to know this because I've been starting businesses since I was 12 years old, when I sold candy at the bus stop in junior high school, to high school when I made solar energy devices, to college when I made loudspeakers, and when I graduated from college, started software companies. And 20 years ago, I started Idealab, and in the last 20 years, we started more than 100 companies, many successes and many big failures. We learned a lot from those failures. So I tried to look across what factors accounted the most for company success and failure. So I looked at these 5. First, the idea. I used to think that the idea was everything. I named my company Idealab, and how much I worship the aha moment when you first come up with the idea. But then over time, I came to think that maybe the team, the execution, adaptability, that mattered even more than the idea. I never thought I'd be quoting boxer Mike Tyson on the TED stage, but he once said, "Everybody has a plan until they get punched in the face." And I think that's so true about business as well. So much about a team's execution is its ability to adapt to getting punched in the face by the customer. The customer is the true reality. And that's why I came to think that the team maybe was the most important thing. Then I started looking at the business model. Does the company have a very clear path generating customer revenues? That started rising to the top in my thinking about maybe what mattered most for success. Then I looked at the funding. Sometimes companies received intense amount of funding. Maybe that's the most important thing. And then, of course, the timing. Is the idea way too early and the world's not ready for it? Is it early, meaning you're in advance and you have to educate the world? Is it just right, or is it too late and there's already too many competitors? So I tried to look very carefully at these 5 factors across many companies. And I looked across all 100 Idealab companies and 100 non-Idealab companies to try and come up with something scientific about it. So first, on these Idealab companies, the top 5 companies, CitySearch, CarsDirect, GoTo, NetZero, Tickets.com, those all became billion-dollar successes. And the 5 companies on the bottom, Z.com, Insider Pages, MyLife, Desktop Factory, PeopleLink, we all had high hopes for, but didn't succeed. So I tried to rank across all of those attributes how I felt those companies scored on each of those dimensions. And then for non-Idealab companies, I looked at wild successes like Airbnb and Instagram and Uber and YouTube and LinkedIn, and some failures. Webvan, Cosmo, Pets.com, Flues, and Friendster. The bottom companies had intense funding. They even had business models in some cases, but they didn't succeed. I tried to look at what factors actually accounted the most for success and failure across all these companies, and the results really surprised me. The number one thing was timing. Timing accounted for 42% of the difference between success and failure. Team and execution came in second, and the idea, the differentiability of the idea, the uniqueness idea, that actually came in third. Now, this isn't absolutely definitive. It's not to say that the idea isn't important. But it very much surprised me that the idea wasn't the most important thing. Sometimes it mattered more when it was actually timed. The last 2, business model and funding, made sense to me, actually. I think business model makes sense to be that low because you could start out without a business model and then add one later if your customers are demanding what you're creating. And funding, I think as well. If you're underfunded at first, but you're gaining traction, especially in today's age, it's very, very easy to get intense funding. So now let me give you some specific examples about each of these. So take a wild success like Airbnb, everybody knows about. Well, that company was famously passed on by many smart investors because people thought, no one's going to rent out a space in their home to a stranger. Well, of course, people proved that wrong. But one of the reasons it succeeded, aside from a good business model, a good idea, great execution, is the timing. That company came out right during the height of the recession when people really needed extra money. And that maybe helped people overcome their objection to renting out their own home to a stranger. Same thing with Uber. Uber came out, incredible company, incredible business model, great execution too, but the timing was so perfect for their need to get drivers into the system. Drivers were looking for extra money. It was very, very important. Some of our early successes, CitySearch came out when people needed web pages.
GoTo.com, which we announced actually at TED in 1998, was when companies were looking for cost-effective ways to get traffic. We thought the idea was so great, but actually the timing was probably maybe more important. And then some of our failures. We started a company called Z.com. It was an online entertainment company. We were so excited about it. We raised enough money. We had a great business model. We'd even signed incredibly great Hollywood talent to join the company. But broadband penetration was too low in 1999, 2000. It was too hard to watch video content online. You had to put codecs in your browser and do all this stuff. And the company eventually went out of business in 2003. Just 2 years later, when the codec problem was solved by Adobe Flash, and when broadband penetration crossed 50% in America, YouTube was perfectly timed. Great idea, but unbelievable timing. And in fact, YouTube didn't even have a business model when it first started. It wasn't even it was certain that that would work out. But that was beautifully, beautifully timed. So what I would say in summary is execution definitely matters a lot. The idea matters a lot, but timing might matter even more. And the best way to really assess timing is to really look whether consumers are really ready for what you have to offer them, and to be really, really honest about it, not be in denial about any results that you see. Because if you have something you love, you want to push it forward, but you have to be very, very honest about that factor on timing. As I said earlier, I think startups can change the world and make the world a better place. I hope some of these insights can maybe help you have a slightly higher success ratio and thus make something great come to the world that wouldn't have happened otherwise. Thank you very much. It's been a great audience.